E aí, gente, tudo bem? Sou eu, Trazin, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma nova série que eu vou estar fazendo por aqui. A série, ela envolve muito sobre a gente falar sobre a história de empresas que fizeram parte do mundo dos games. E óbvio que eu queria começar com uma muito boa. Então, com vocês, a história do PlayStation. Tudo começou em 1988 em uma parceria muito improvável entre a Nintendo e a Sony. A Nintendo naquela época era conhecida como a rainha absoluta do mundo dos videogames, e a Sony era uma empresa que estava começando a ter curiosidade sobre o mundo dos jogos. A Nintendo queria um complemento para o Super Nintendo, que era o CD-ROM. Porém, Ken Kutaragi, que era o engenheiro visionário da Sony, foi o homem que havia vendido a ideia para a Nintendo. Anteriormente, ele já tinha impressionado a Nintendo com um processador de som muito forte que deu vida ao áudio do Super Nintendo. E um contrato até chegou a ser assinado. O projeto ele havia ganhado o nome bem provisório de PlayStation, ou Super Nintendo CD. A Sony desenvolveria o leitor de CD, enquanto a Nintendo desenvolveria o restante do console, controlaria os jogos, e tudo isso parecia perfeito demais. Em novembro de 1991, durante o evento de Chicago, a Nintendo tinha feito algo surpreendente. No dia seguinte do anúncio oficial da parceria com a Sony, ela revelou que havia fechado um acordo com a Philips, e a Sony teria sido deixada de lado. O Ken Kutaragi ele foi demitido, pois ele havia trabalhado com a Nintendo sem o conhecimento da alta cúpula da Sony. E foi o CEO Norio Oga quem protegeu o Ken Kutaragi. Oga viu um potencial e tomou uma decisão naquela época. Se a Nintendo não queria a Sony, então a Sony trabalharia sozinha. Em 3 de dezembro de 1994, dentro do Japão, o PlayStation chega às lojas. すべてのゲームはここに集まる。ゲームの塊、プレイステーション。出た。 O sucesso era imediato e avassalador, enquanto os concorrentes como a Sega, que estava com o Sega Saturn, e mais tarde o Nintendo 64 apostavam em cartuchos e coisas mais limitadas, a Sony havia oferecido o leitor de CD para o PlayStation, que dava um pouco mais de sensação mais barata, a capacidade era enorme. Os desenvolvedores amavam fazer jogos para o PlayStation, pois eles não precisavam ficar fazendo fortunas para desenvolver cartuchos. A Sony havia abrido as portas para os desenvolvedores com kits de desenvolvimento, royalties mais justos e também uma liberdade criativa mais tranquila, diferente da Nintendo naquela época. Logo, vieram o grandioso Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Gran Turismo, Resident Evil, Tomb Raider, e a biblioteca rapidamente cresceu. Outro marco para quem vai querer se lembrar daquela época era o Memory Card. Os jogos também poderiam vir acompanhados do Memory Card. E aquela seria a primeira vez que os jogadores poderiam salvar o seu conteúdo do jogo e desligar o console para jogar em outro momento. Mesmo com a chegada de concorrentes muito mais poderosos que o próprio PlayStation, como o Nintendo 64, ainda assim, a Sony havia dominado aquela geração do mundo dos jogos. E nos anos 2000, ela lançou uma versão do PlayStation 1 que seria mais tranquila, a PS1. Que eu acho que é a que todo mundo teve em casa também. Com a produção oficialmente encerrada em 2006, com mais de 102 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro, o console foi o mais vendido da quinta geração e um dos maiores fenômenos da história dos mundos dos jogos. Mas tudo só começava por aí. Em março de 99, a Sony estava anunciando o seu sucessor. As pessoas estavam tão animadas para o novo PlayStation que no próprio Japão, no mesmo dia, rapidamente esgotou as unidades de venda. E nos Estados Unidos, no outubro do mesmo ano que foi o lançamento do PlayStation 2, acabava repercutindo mais ainda o caso. As pessoas estavam malucas por o novo console, e aqueles que não conseguiram comprar na sua época do lançamento, tinham que pagar um preço muito caro por aqueles que estavam revendendo no eBay. O PlayStation 2 não precisava esperar muito para demonstrar o seu grande poder. Ele havia um leitor de DVD incluído. No dia seguinte do lançamento no Japão, 4 de março de 2000,
mais de 980 mil unidades foram vendidas em apenas 24 horas. A Sony havia investido pesado também no console. Liberou novos kits de desenvolvimento, facilitou a vida dos estúdios e inundou o mercado com unidades de console. Enquanto a Sega estava apostando em online de uma forma muito mais tímida com o Dreamcast, a Sony havia reagido e no final do ano 2002, a PlayStation lançou a grandiosa PlayStation Network Adapter e abrindo portas para jogos online. Esse jogo aqui, ele foi o primeiro a demonstrar o multiplayer e explorar essa possibilidade de usar no PlayStation 2. O adaptador permitia também você colocar um HD interno para baixar conteúdos extras, mapas e expansões, o que era um gigantesco passo para aquela época. Em setembro de 2004, coincidentemente com o lançamento explosivo do GTA San Andreas, a Sony apresentou o PlayStation 2 Slim, que ele era mais fino, mais bonitinho, também mais silencioso, e os modelos originais foram descontinuados naquela época. O preço caiu e em 2009 o PlayStation 2 já estava sendo vendido por menos de $100 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a história foi um pouco mais diferente. Por conta de todo o imposto e burocracia, a maioria dos consoles que entravam aqui no Brasil era por contrabando, sem garantia ou até com mod chips instalados, tais como o Matrix. O preço do modelo Slim, que no lançamento era de R$1.500, foi para algo de R$300 a R$700, que era uma queda de 70%. A partir dos anos 2008, a Sony começou a fabricar o PlayStation 2 na Zona Franca de Manaus, e em 2012 havia uma pesquisa demonstrando que o PlayStation 2 representava 55% das vendas dos videogames aqui no Brasil, mesmo com a 7ª geração já no mercado. Obviamente que não precisa contar para ninguém que o PlayStation 2 se tornou o console mais vendido do mundo, que ultrapassa 155 milhões de unidades mundialmente. Enquanto isso, a Sony já estava olhando para um futuro não tão distante. Nos anos de 2004, após anunciar um projeto na E3, chegou o PlayStation Portable. Os gráficos eram muito impressionantes, havia uma conexão com o PlayStation 2 e o futuro console da Sony naquela época, USB, internet e principalmente o UMD. O único console portátil da história a usar o disco óptico, que poderia rodar jogos, filmes, músicas e além de tudo isso. O PSP chegou a vender 80 milhões de unidades em 10 anos e provou que a Sony também poderia brilhar nesse mundo dos portáteis. Take your gaming adventures with you on the go with the brilliant new PSP for under $140. Value gaming on the go. New PSP under $140 and PSP Essentials under $15. Mas não ia ficar assim, pois naquele momento estava começando a 7ª geração e o momento mais perturbado da história da Sony. Em maio de 2005, na E3, a Sony havia demonstrado o PlayStation 3, um protótipo em forma de bumerangue, aquele controle que é feio pra desgraça, e a promessa tão aguardada do Blu-ray. Era tudo revolucionário naquela época, mas o preço era muito alto. Nos Estados Unidos chegava de $500 a $600 nas duas versões, e naquele momento o lançamento foi horrível. Havia escassez no componente do leitor Blu-ray, atraso na produção, e no Japão, em novembro de 2006, tudo esgotou rapidamente. Mesmo com as críticas iniciais ao preço elevado e ao catálogo pequeno, o PlayStation 3 ele foi evoluindo com o tempo. Em 2009 ganhou uma versão Slim, e em 2012 uma Super Slim, que eram mais baratos, mais leves, mais eficazes, e o Blu-ray havia vencido a guerra naquele momento contra o próprio Xbox, que estava ainda usando o HD DVD. O PlayStation 3 teve críticas duras de pessoas que são grandiosas até hoje no mundo dos games. Então, a gente vai falar sobre o Apocalipse. Era o famoso erro 81050F que resolvia em perca de troféus, não conseguia rodar jogos de forma alguma, desconexão com a PSN, que só foi resolvido pela Sony em 24 horas. A tal famosa Yellow Light of Death, que era um sinal de falha geral do hardware, indicando que o console detectou um erro crítico e que provavelmente era causado simplesmente por superaquecimento, ou a solda fria que estava no processador naquele momento. Teve duras críticas do grandioso Gabe New. Ele achou o PlayStation 3 desastre em níveis que eram inalcançáveis naquela época e decidiu dar uma dica para a Sony de descontinuar o console. The PlayStation 3 makes my life as a software developer much harder. Writing for SPEs and writing in a PlayStation 3 environment, it's like there are incredibly few programmers who can safely write code in that environment. You make tiny little changes to code running on one of the SPEs and the entire thing will grind to a halt. And you have no visibility into why that's happening. It's just sort of magically running
really slow. O Bob Kotick afirmou que estava muito preocupado com o rumo que o PlayStation 3 estava sofrendo. Ele disse que a Sony não estava facilitando o desenvolvimento para a plataforma e destacou que o Wii e o Xbox 360 estavam vendendo melhor e oferecendo muito mais suporte para os desenvolvedores do que o PlayStation 3. A máquina se tornou um desastre comercial. Enquanto o PlayStation 3 lutava para encontrar o seu ritmo no mundo dos games, a Sony decidiu fazer algo diferente. E no ano de 2009, a Eurogamer já estava falando sobre o novo portátil da Sony. Em 2010, o The Wall Street Journal revelou que a empresa estava trabalhando realmente em um dispositivo que misturava jogos, leitor de livros eletrônicos, e ainda assim, os vazamentos estavam se multiplicando. A Kotaku, IGN, a VG 24/7, todos estavam confirmando que o PSP 2 estava vindo. Os desenvolvedores de grandes estúdios tais como a EA admitiram ter visto o hardware, e o Shinhei Yoshida, presidente da Worldwide Studios da Sony, confessou que a empresa estava trabalhando sim em uma continuação no mundo dos portáteis. Kazuo Hirai, que era o novo CEO da Sony, deu carta branca para a criação do futuro jogo portátil. 27 de janeiro de 2011, durante a PlayStation Meeting no Japão, o mesmo evento que foi revelado o PlayStation 3 em 2005, Kazuo Hirai sobe no palco e anuncia oficialmente o codinome. A Sony prometeu uma monstruosidade na portabilidade, tão poderoso quanto um PlayStation 3, mas óbvio que depois deu uma amenizada na declaração, falando que se tivesse mesmo o poder do PlayStation 3, as pessoas iriam pegar fogo, pois o console ia pegar fogo na mão do pessoal. No dia 6 de junho de 2011, na E3, então a Sony subiu no palco novamente e revelou o PS Vita. What you've come to know as NGP, our next generation portable, is officially named PlayStation Vita. Thank you. Thank you. So, what does Vita mean? Vita means life, and we're confident that PlayStation Vita will be the first product that truly blurs those lines between entertainment and your real life, empowering you to play, interact, and connect like never before. O Vita trouxe uma combinação inédita. Era gráficos de última geração, realidade aumentada, conectividade social constante com os serviços Near e Party, duas câmeras, detecção de rosto e até rastreamento de cabeça. Os jogos poderiam ser distribuídos tanto em cartões físicos quanto digitalmente, e a Sony havia unificado o processo para agilizar um pouco a produção dos jogos. Melhor de tudo, o console seria região livre, o que era uma enorme vitória para todos aqueles que estavam jogando. Obviamente que a lição que a Sony tomou com o PlayStation 3 havia sido dura demais. Após entrar atrasada na geração, e ver o 360 ganhando cada vez mais espaço no mundo dos games, a Sony decidiu começar diferente. E no ano de 2008 começou o desenvolvimento da 8ª geração. 20 de novembro de 2013, no PlayStation Meeting 2013, a Sony havia revelado o PlayStation 4. A recepção foi magnífica. Desenvolvedores lendários como a Epic Games, a id Software e a Gearbox elogiaram a arquitetura aumentada, a qualidade da memória rápida e as escolhas inteligentes na engenharia. A Eurogamer havia chamado os gráficos de impressionante e a imprensa estava unânime. A Sony havia aprendido, enquanto a Microsoft apostava em DRM restrito, que forçava o console a ficar sempre online e forçava a pessoa a aceitar que eles não estavam focando em jogos e sim na televisão, a Sony havia ouvido todo mundo, focou totalmente em jogos e deu suporte a usados e compartilhamento fácil entre os jogos. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. No Brasil, obviamente, foi extremamente diferente.
Em outubro de 2013, o PlayStation 4 chegou a ser comercializado por R$4.000. Os impostos estavam respondendo a 63% do valor, mais de 2.500 em apenas taxas. Com o tempo, a produção foi nacionalizada e o console caiu para 2.600 no seu lançamento. E pós-lançamento, as críticas ainda continuaram positivas. Os analistas elogiaram bastante o design do PS4 e também o DualShock 4, que era considerado o melhor controle que a Sony já havia feito, o Remote Play e a integração social. Alguns pontos fracos foram citados durante essas críticas, que o software era muito imaturo, a bateria do controle era horrível e também não tinha muitos jogos no seu lançamento. Em jogos multiplataforma, a versão do PS4 frequentemente rodava melhor do que do Xbox One, pois a sua resolução era muito maior, que era 1080p, diferente do 720 ou 900p do Xbox One, o que ajudou a consolidar a vitória naquela geração. Em 2014, a Sony havia apresentado o Project Morpheus, que em 2015 ganhou o nome de PlayStation VR. PS4 for the players. E obviamente eles queriam criar muito mais jogos para tudo isso. E assim recomeçava. Enquanto o PlayStation 4 dominava a 8ª geração, a Sony já estava começando a estudar uma possibilidade nova de o que fazer na geração que estava vindo. As primeiras informações vieram diretamente do Mark Cerny, que era o arquiteto-chefe daquela época, onde em abril de 2019, em uma entrevista, a Sony havia confirmado o novo hardware que estava em desenvolvimento naquela época, que chegaria apenas no final de 2020. Em janeiro de 2020, a logotipo minimalista do PlayStation 5 foi apresentada ao mundo. Quem não se lembra desse evento para simplesmente colocar um 5 na frente do PS? That commitment will carry us through as we embark on the launch of our next generation console, PlayStation 5, coming this holiday. And I'm pleased to share with you today, for the first time, our new logo. O Mark Cerny, em 2020, havia feito uma apresentação única, onde ele prometia o simples fato de um SSD cada vez mais rápido, Ray Tracing em tempo real, áudio 3D imersivo, uma nova forma de você sentir os jogos. Cada PS5 veio de fábrica com um Astro Playroom, uma pequena demo para demonstração do console, porém mais ainda do controle. A Sony havia deixado claro desde o início que acreditava nas gerações e que o PS5 não seria apenas uma continuação, que ele queria ir além. Então, como um grande salto tecnológico, mesmo assim, ela prometeu contínuo ao PS4. Então, jogos como Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok foram lançados simultaneamente no PS4 e no PS5. E os saves poderiam ser transferidos mais facilmente via nuvem, caso você pague, ou pendrives. Apesar dos desafios da pandemia na época e a escassez global de componentes, o console havia se transformado em um dos lançamentos mais disputados da história. Em novembro de 2023, a Sony havia lançado modelos mais revisados, como o PS5 Slim, que por mais que ele tivesse 1 TB de armazenamento interno, ele via sem leitor de disco, e o PS5 Pro, que esse não tinha leitor de disco mesmo.
Só que, obviamente, nem tudo foram flores também. A Sony entrou em várias polêmicas pós o lançamento do PS5, como focos em jogos por serviços, tais como jogos que foram lançados, mas que foram fechados logo em seguida, e vários jogos que foram cancelados por serviço, o que causou com que a Sony não tivesse muitos exclusivos durante essa geração inteira. O termo de serviço e contas inativas na Europa, que uma cláusula havia estipulado o encerramento de contas europeias inativas após 36 meses, resultando na perca imediata de todos os jogos digitais que a pessoa tinha, embora isso não se aplique, né, ao Brasil e ao resto do mundo. E também outra polêmica que mudou totalmente a visão sobre a Sony, o preço do PS5 Pro, pois vinha fixado em $700 nos Estados Unidos, e além também do aumento de preço durante o tempo, pois o PS5, tanto quanto o Xbox Series X e S, não abaixaram de preço durante o tempo, simplesmente aumentavam. Mas a polêmica que mais gerou discussão pós o lançamento do PS5 foi que a partir de janeiro de 2028, os jogos não teriam mais mídias físicas para os consoles da Sony. Isso gerou uma revolta global, e até hoje está gerando. Haviam campanhas de boicote, cancelamentos de assinatura do PS Plus e petições de centenas de milhares de assinaturas e protestos das plataformas à defesa do consumidor, pois isso daria perca aos direitos de todas as coisas que a Sony estava lutando, pelo menos no PS4, pois os jogadores criticavam o fim da capacidade de revender, colecionar ou emprestar discos, além de dependência total da PSN, que não é muito algo bom, já que a PSN é conhecida por vazar dados, cair muito, além que aqui no Brasil havia rolado algo que nunca foi visto anteriormente, pois aqui a justiça determinou que a Sony não poderia banir um PS5 ou bricar um PS5 ou até mesmo banir alguém permanentemente da PSN, pois isso foi julgado como uma prática extremamente abusiva. Isso ocorreu após a empresa banir consoles de usuários que compartilhavam jogos da PS Plus Collection, e naquele momento a Sony havia entrado como uma das empresas talvez uma das mais amadas no mundo dos jogos, para uma das mais odiadas, pois nessa geração do PS5, além de poucos lançamentos exclusivos da Sony, a Sony só fez escolha terrível para o consumidor. As pessoas não estavam gostando nem um pouco da Sony excluir a mídia física do mundo dos jogos e fazer com que as pessoas sejam dependentes dos seus serviços de assinaturas online, pois ela também não chegou a voltar atrás e avisou para todo mundo que não voltaria atrás de jeito nenhum. A história do PlayStation obviamente não acabou. Ainda assim vai continuar, o PS6 está em desenvolvimento e obviamente a gente já sabe como que vai ser, porém, fora isso, fora as escolhas terríveis da Sony, não temos mais nada para falar sobre. E é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui, eu espero você em um próximo vídeo de outra empresa, nos vemos na próxima!